Olá, tudo bem? Continuando o assunto de funções, que agora ele vai permear praticamente o nosso curso de cálculo como um todo, né? Hoje nós vamos apresentar algumas funções para vocês, né? Ou melhor, vamos começar a apresentar algumas funções para vocês numa perspectiva que, se a gente tivesse em sala de aula, era a perspectiva que eu queria trabalhar, né? Trabalhando um pouco mais com, assim, apesar da distância e tal, tentando mostrar um pouco da experimentação científica, né? Então, eu vou apresentar algumas conceituações, né, de pesquisa, né? Como que a matemática ela pode estar envolvida nessas questões de pesquisa e tudo mais. Então, eu vou apresentar uma parte assim científica propriamente dita, né? Uma delas, porque existem várias, né? E a gente vai falar um pouco sobre as funções que acho que muitos de vocês já conhecem, que vem no ensino médio, mas eu vou dar um tratamento um pouco mais de ciência para elas, tá? Ou seja, o que a gente vai fazer? Eu vou em vez de apresentar o conteúdo, né, eu vou apresentar um problema, e a partir desse problema a gente vai tentar desenvolver a matemática que está por trás disso daí, beleza? Então, o contrário das aulas anteriores que nós tivemos, em que foi muito mais teórica, trazendo elementos da própria conceituação da matemática, agora a gente vai olhar um pouco mais as aplicações que essa matemática pode contribuir para discutirmos elementos da própria ciência e como esses resultados podem contribuir para a nossa vida e para a nossa formação enquanto pessoas, beleza? Então vamos abrir a parte teórica dessas relações aí, e também eu já vou falar um pouco de alguns modelos. Nessa primeira videoaula eu vou falar dos modelos lineares, tá bom? Então vamos lá. Bem, então o assunto das próximas aulas são discussões de funções essenciais, certo? Mas antes, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre alguns procedimentos científicos, né, que podem contribuir também para a gente entender melhor essa relação da matemática com para que serve, né, essa eterna discussão para que serve, e também para a gente mostrar como é que pode ser feito um modelo científico para que a gente possa utilizar a matemática para resolver alguns problemas do cotidiano, beleza? Quero deixar claro que esse é um modelo, existem vários outros aí, tudo bem? Então, antes de eu apresentar alguns problemas envolvendo essa questão matemática, eu vou apresentar essa discussão desse modelo científico para a gente poder entender, tá bom? Então vamos lá. Então, a ideia é a gente construir modelos matemáticos, tá? Então, o que é um modelo matemático? Um modelo matemático é a descrição matemática de um fenômeno do mundo real. Muitas vezes utilizamos funções e equações para tal, tá? Nós utilizamos modelos matemáticos para verificar o tamanho de uma população, a demanda por um produto, a velocidade de um objeto, a concentração de um produto em uma reação química, entre outras possibilidades, tá? A sua principal finalidade, ou seja, a ideia do modelo matemático é ajudar a entender os fenômenos, em muitos casos fazer algumas previsões, tá? Para encontrarmos modelos matemáticos, utilizaremos os conceitos da educação matemática e da matemática aplicada. Então, nós vamos pegar esses conceitos dessas duas áreas, né, para a gente trabalhar e tentar mostrar para vocês como é que a gente faz para encontrar os modelos matemáticos, tá? Então, eu vou recorrer à modelagem matemática, tá? Então, esse daqui é o modelo mais simplista, né? Esse modelo aqui é um modelo mais simples, né? Mas também eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é o mais simplista, ele pode ser o inicial para a gente entender melhor e cada vez melhorar esse modelo aqui, essa estrutura que nós temos, tá? Então, o que nós vamos fazer, tá? Então, aqui, ó, primeiramente, nós temos que pegar o problema do mundo real, certo? Né? Depois, o que a gente vai fazer? Feito esse problema no mundo real, cada uma dessas setas aqui é uns significados que eu vou apresentar para vocês na sequência. Então, feito o problema no mundo real, nós vamos formular um modelo matemático. Feita essa modelação, nós vamos verificar, né? Vamos verificar, assim, equacionar e enfim, vamos acho que resolver o problema. Depois nós vamos, feita a resolução do problema, nós vamos ter as nossas conclusões. E nas conclusões nós vamos verificar, e por meio dessas verificações nós podemos fazer previsões, tá? Feitas essas previsões, nós voltamos e verificamos se
está condizente com a situação do mundo real. Se não tiver condizente, nós voltamos e explicamos e tentamos remodelar o modelo. Tá? Então, como estou dizendo ali, nossa primeira tarefa é formular um modelo matemático, tentando especificar as variáveis dependentes e independentes, tentando torná-lo um modelo matemático. Tá? Então, a grande situação ali nesse primeira situação é, eu tenho um problema, eu tenho que verificar quem depende de quem. Tudo bem? Então, por isso que é importante aquelas aulas anteriores, para a gente tentar ter um pouquinho mais de entendimento sobre o que é variável dependente e variável independente. Tá? Então, feita essa primeira tarefa, né, o segundo estágio é aplicar a matemática que conhecemos para tentar tirarmos algumas conclusões matemáticas, ou seja, nós vamos resolver aquilo lá, né, para a gente tentar tirar algumas conclusões matemáticas. Ó, são conclusões matemáticas e não conclusões relacionadas ao meu problema. Tá? O terceiro estágio é interpretarmos essas conclusões matemáticas e oferecermos explicações ou previsões sobre o assunto. Tá? Então, no terceiro estágio, nós vamos interpretar esses resultados. Por isso, da importância de os estudantes de matemática fazerem leituras, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica só naquele calcule e a gente não consegue fazer interpretações. E a interpretação, ela vem da onde? De leituras. Então, é importante que os estudantes leiam, façam redações, para que eles possam ter mais facilidade para fazer essa ligação entre a resposta à matemática com essa interpretação que nós precisamos. Tá? Esse é um dos problemas que, na minha opinião, não é dificuldade em matemática, não é dificuldade em contas e tudo mais. Não é isso. Eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos é essa questão de interpretação, né? Ou seja, é uma falta, e eu também me incluo, porque eu também tive muita dificuldade com isso, de interpretar os resultados. A última etapa, nós iremos testar nossas previsões comparando com os dados reais, ou seja, do modelo nós vamos voltar para a gente fazer uma comparação. Caso não se ajustem, precisamos repensar o modelo ou formular um novo. Tá? Então, essas conceituações ali que nós vamos trabalhar nessas aulas a partir de agora. Tá? Nós também vamos falar de matemática no sentido da matemática pura, mas eu quero trazer esses elementos aqui para a gente poder ter uma ideia de como poder ligar a matemática com atividades do mundo real. Tá? Pode ser que não seja as atividades do mundo real que você está acostumado aí, né? Mas são atividades que podem contribuir para problemas, né, de outras áreas do conhecimento. Tá? Um modelo matemático nunca é uma representação completamente precisa de uma situação, é uma idealização. Então, essa é uma situação muito que a gente tem que ter clareza. Tá? Quando nós estamos modelando, fazendo um modelo matemático, construindo um modelo matemático, ele nunca é representação completamente precisa da situação. Tá? Ele é uma idealização. Então, por quê? Porque se eu adicionar mais variáveis, mais difícil vai ficando para construir um modelo, mas ao mesmo tempo vai ficando mais próximo, mas nunca é o real. Isso tem que ficar bem claro também. Tá? E nós vamos discutir nesse processo diferentes funções e como seus comportamentos e representações gráficas podem contribuir para entendermos melhor os modelos matemáticos. Então é nessa situação que eu acho e eu acredito que essa relação da matemática com os softwares matemáticos eles podem contribuir para a gente entender melhor. Né? Então essa proximidade que nós já vimos nos vídeos anteriores assim, da matemática e da computação, aqui agora eu vou utilizar a computação para resolver problemas matemáticos. Então, é muito importante essa relação e se a gente souber mexer, quanto mais aprimorado o nosso conhecimento a respeito da ferramenta matemática, melhor fica o nosso entendimento a respeito do assunto. Beleza? Então, agora nós vamos falar dos modelos lineares. Tá? Bem, então, o modelo linear o que é? O modelo linear é aquele que está ligado a um conceito de funções lineares. Tá? Então, o gráfico de uma função linear é uma reta, tendo como fórmula da função y igual a f de x, que é igual a mx mais b, onde m é o coeficiente angular da reta e b o coeficiente linear, onde ocorre a intersecção com o eixo y. Tá? A sua principal característica é a sua variação é constante.
Vejamos o exemplo. Então eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que se faz essa relação, tá bom? Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Bem, com o GeoGebra aberto, a gente já vamos começar a mostrar para vocês o que essa relação desses modelos lineares, tudo bem? Bem, então antemão ele já fala que é um modelo linear. Então se é um modelo linear, linha, então mostra que a questão tem a ver com alguma reta, tudo bem? Só que o GeoGebra já tem aqui essa parte de entrada aqui, então fica mais fácil para nós trabalharmos alguns conceitos, né? Eu poderia, assim, existe um axioma dos postulados de Euclides, né? Ou um postulado aí, vai de cada um, né? Tem uns que falam que é axioma de Euclides, outros falam que é postulado de Euclides, indiferente, né? Ele fala que por 2 pontos passa-se uma reta. Então, para eu ter uma função uma função linear, eu preciso de 2 pontos, tá? Então eu posso mostrar isso utilizando assim essa questão mesmo, né? Ó. Então eu preciso pegar, ó, ele já mostra, ó, selecione o primeiro ponto, depois, né? Então, ó, se eu pegar um ponto aqui e um outro ponto, ele já me fornece a equação da reta, certo? Essa aqui é a equação da reta, ele já mostra os pontos ali que aonde eu selecionei, e por 2 pontos passa-se uma única reta, tá? Mas a gente também tem essa outra opção aqui, que é utilizar essa caixa de entrada aqui, tudo bem? E é o que eu vou pretender trabalhar com vocês por muito dessas atividades que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou dizer que y ou f de x, a gente já viu isso, né? Y, que nem o exemplo é 3x. Ó, perceba que só colocar o 3x ele já me dá a equação, já me dá a linha 3x, né? Mais 2. Então, olha lá, eu vou fazer algumas aqui mantendo o 3x e só mudando esse coeficiente para vocês observarem o que acontece aqui, tá bom? Então eu vou colocar uma outra aqui, 3x, só 3x, ó. Então essa foi a função 3x, tá? Ele está processando. Deu a função 3x lá, tudo bem? Ó, agora 3x mais 1, né? Vou pegar uma outra aqui, ó, 3x mais 3, certo? Bem, então o que acontece em cada uma delas é que esse ângulo formado, ele é o mesmo, certo? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então eu vou selecionar pontos aqui, vou pegar ponto também aqui na reta para a gente construir o ângulo, tá? Então eu vou selecionar pontos agora, tá? Então eu vou marcar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Opa, esse ponto não tá, não, desculpa. Ponto aqui, um ponto e um ponto, tá? E agora eu vou marcar um outro ponto na intersecção da reta com a abscissa, certo? Então é com essa, de novo a reta com essa reta, de novo com essa reta e por último esse com essa reta, tá certo? Então o que eu quero dizer para vocês é que o ângulo formado é o mesmo, tá? Então vamos ver, tá? Então vou pegar esse ângulo aqui, tá? Deixa eu tirá-lo daqui para a gente poder vê-lo melhor. Então esse ângulo deu 51,57, tá? De novo, agora eu vou pegar esse com esse aqui. Opa, deixa eu pegar aqui para mexer também. Também 51,57. De novo, também podemos observar que é 71,57. E o último ali, ó, também 71,57. Ou seja, o que está acontecendo? Quando a gente olha para a equação aqui, para a função, ó, esse 3x
3x aqui, ele indica o meu coeficiente angular. Então, o que quer dizer? Quer dizer que ele não se altera aqui, né? No caso, o que está alterando? Está alterando aonde a reta intercepta o eixo y. Por exemplo, em 3x, interceptou em 0. Em 3x mais 1, que é a que está em vermelho, passou pelo ponto 1. 3x mais 2, que está em preto, passou pelo ponto 2. E a 3x mais 3 passou pelo ponto 3. Ou seja, esse valor aqui, 3x mais 1, 3x mais 2, 3x mais 3, ou seja, o 0, 1, o 2 e o 3, eles indicam aonde a reta vai interceptar o eixo y, tudo bem? E esse valor angular aqui, esse ângulo formado por o encontro da reta com o eixo das abscissas, é o ângulo formado, né? E se eu chamar a tangente desse ângulo, então vou pegar aqui, ó, quer ver, ó? A tangente, deixa eu vou ter que minimizar aqui para poder pegar o valor aqui, ó. Então deixa eu pegar esse daqui, porque como está gravando, aonde está gravando ele não deixa eu pegar, né? Então tangente de alfa, que deu o valor 3, que é o coeficiente angular dessas funções aqui, tudo bem? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar o contrário. Vou deixar uma função, vou escolher a função 3x mais 2 e vou mudar o coeficiente angular para vocês observarem o que está acontecendo. Então vou apagar todos esses pontos aqui, certo? Deixei só 3x mais 2, né, e o valor ali. Agora eu vou manter o mais 2 e vou mudar ali, ó, por exemplo, ó, x mais 2, 2x mais 2, certo? 3x mais 2 eu já tenho, menos x mais 2, mais 2, menos 2x mais 2, menos 3x mais 2. Então o que a gente pode observar com esses resultados aqui? A gente pode observar que o valor do ângulo ele vai mudar de acordo com o coeficiente que eu tenho aqui. Por isso se chama coeficiente angular. Percebam que todos eles interceptam o eixo y no ponto 2, mas o que está alterando é o ângulo aqui deles com a reta, tudo bem? A gente já viu uma delas, né? A gente poderia fazer todas as outras aí, e daí no caso eu deixo de tarefa para vocês observarem a variação angular e como essa variação angular está relacionado com esse valor do coeficiente angular aqui. Tudo bem? Então essa é uma das questões que falam sobre a relação das tangentes dos modelos lineares. Então o que é um modelo linear? O modelo linear é um modelo que tem uma reta, certo? Se tem uma reta, eu preciso de 2 pontos para fazê-la. No GeoGebra, basta eu dizer qual é a função, ou eu posso marcar 2 pontos que eu consigo achar essa equação ou a função propriamente dita. Beleza? Então tá, agora vamos voltar lá para fazer os exemplos. Pessoal, por conta do tamanho do vídeo, eu resolvi dividir ele em 2 partes, tá legal? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte, tá? Se você gostou, compartilhe com colegas de outras universidades, porque o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito? Um forte abraço e até a próxima videoaula, tá bom?